Nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, onde Paulo fala o seguinte: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Emmanuel vem comentar na lição 23 do livro Pão Nosso, não é de todos. E dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhe concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento de homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizantes, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízo e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque em verdade a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-lo no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa, todavia a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, como se fora a borboleta erradia. Esquece-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam o esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram pela adquirir. Gente, que mensagem profunda. Com essa mensagem vamos lembrar, né, que Jesus, quando terminou o seu ministério e que foi crucificado, logo em seguida quem deu continuidade foi Pedro e Tiago na casa do caminho. Está lá descrito no Atos dos Apóstolos. Mas no Atos dos Apóstolos também vem dizendo que Paulo estava na estrada de Damasco, perseguindo os cristãos, e fica cego à visão do Cristo, e a partir daquele convite ali, ele começa a ser um trabalhador incansável da divulgação do cristianismo. Só que ele vai para regiões que a gente conhece hoje como Grécia, onde fica Corinto, onde fica o Tessalônica, vou ver se realmente essa carta aqui. Ele vai para regiões como a Turquia, onde fica Gálatas, onde fica os Filipenses, né, onde fica aquelas igrejas da época. E a gente hoje não tem registro quase nenhum. Né? Quem faz a viagem até esses locais praticamente esqueceram Paulo. Né? A Turquia, por exemplo, ela é toda islamizada nos dias de hoje. Mas Paulo conseguiu chegar em Roma conseguiu jogar todas as suas sementes. E um dia, uma das sementes que ele jogou também, que estava em Roma, né, também estava em Constantinopla. E aí Constantino, aquele imperador, o que ele fez? Ele declarou oficial pela primeira vez no século IV, pela primeira vez ele declarou o cristianismo como religião oficial. Quando um imperador chega ao ponto de fazer isso, o que isso significa? Que todo mundo vai começar a seguir o imperador, querendo ou não querendo. Então as pessoas começam a declarar da boca para fora, sem compreender direito o que é ser cristão, que eles passam a ser cristãos. Assim vem a história depois com o surgimento da Igreja Católica, com o domínio de Roma, que não deixa de ser uma continuidade do Império Romano, agora só que o domínio sendo religioso. E a gente vê que aqui no Brasil, por exemplo, no século XX, início do século XX, as constituições declaravam a religião católica como a religião oficial do Império ou da República. Então, olha bem como é que as coisas eram, né? Então, as pessoas acabam se vendo obrigadas. Mas ele vem falar para a gente o seguinte: todo mundo vai se revestir do Cristo. As pessoas vão procurar o Cristo até mesmo para sua própria proteção. Então, compram um crucifixo, compram uma cruz, compram uma Bíblia, bota ali. Quem são as pessoas que realmente estudam a Bíblia? Primeiro ponto. Ele termina a nossa mensagem aqui, de hoje, falando assim: ó, admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todo mundo. Tá? Mas nem todo mundo faz. Seria um primeiro passo, mas que nem todo mundo faz. As pessoas esbarram no primeiro passo ainda. De maneira que a gente vai conversar com pessoas por aí, e fala: vem cá, quem já teve a curiosidade de ler, mesmo sabendo que ler é diferente de estudar?
de ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no mínimo. Para depois você ler o livro Atos dos Apóstolos, ler as cartas de Paulo, começando lá por Romanos, né? Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, aquela sequência toda. Depois vem as epístolas dos apóstolos, o Apocalipse, que eu tive dificuldade de ler, mas já li o Apocalipse todo também, né? E depois sim, você vai lá para Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, 1 Reis, 2 Reis, os livros do Velho Testamento também. Quem pode dizer se eu já li? Dentro da nossa doutrina espírita mesmo, né? Allan Kardec escreveu 5 livros e mais um, o que é o Espiritismo, para ajudar a gente a compreender, né, essa questão do proselitismo, da conversão. Mas a gente encontra muito pouquíssimas pessoas que, na doutrina espírita, que já leram todo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, os 5 livros, pelo menos. Aliás, a gente vai para outras obras sem ter concluído a leitura desses livros aqui todos, né? Isso é só o primeiro passo, porque ele vem falar para a gente o seguinte, fala, contudo, reter a fé viva é só uma realização divina daqueles que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Ele fala até anteriormente, no parágrafo anterior, ele fala assim, vem cá, olha, necessidade do espírito nunca vai ser solucionada pela expectação inoperante, não. Você ficar esperando, estudando e não faz nada, não toma iniciativa de nenhum trabalho em prol da comunidade que a gente está inserido aqui. Ué, a gente não está desenvolvendo o cristianismo dentro da gente. A gente desenvolve o cristianismo sim, quando a gente estuda, busca reforma íntima para que as pessoas não sofram mais com os nossos defeitos, a gente aprenda a perdoar, aprenda a ter indulgência com a imperfeição dos outros, aprenda a não ter preconceito, que é a benevolência para com todos, essa é a caridade segundo entendia Jesus. E a partir daí a gente começa a se entregar a atividades iluminativas também, ajudar no campo material, tudo bem, mas ajudar também no campo moral daqueles que se interessarem, porque a gente sabe que não é todo mundo que está interessado, não, é assim que é a parte mesmo do negócio. Eu vejo aqui por mim mesmo, né, eu fazendo esses vídeos, e às vezes eu vou ver lá, eu fiz um vídeo desse, teve 12, 15, 20 visualizações. Faz um vídeo musical, faz um vídeo falando de jogo de futebol, você vai ter 200, 500, ou então igual musical, então durante a época da pandemia passou de 1000 algumas visualizações, né? Mas por quê? Porque isso aqui não interessa. A maioria das pessoas estão meio que anestesiadas ainda e não conseguiram abrir os olhos também para a necessidade que a gente tem de buscar as necessidades do espírito. Abrir os olhos para o espírito, é simplesmente isso. E nem desconfiam elas que a gente vai continuar tendo a nossa vida normal, como todo mundo, tendo o nosso trabalho, nossa família, né? Mas, a partir de agora, estudando isso diariamente e procurando praticar entre aqueles que estão convivendo com a gente e procurando nos avaliar também aonde eu estou falhando, aonde eu não estou falhando. E esse é o trabalho que ele fala, trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Tem coisa que é sofrimento mesmo, porque a gente largar a nossa zona de conforto, largar os nossos impulsos mais primitivos dentro da gente, é sofrimento. Você tem que segurar ali, né, aquela agressividade que é um impulso dos mais primitivos. Você tem que segurar a agressividade para aprender a compreender a dor do outro. Você tem que segurar o seu impulso também sexual, que também é um impulso dos mais primitivos. Estava lá nos animais, está lá nos animais, está trazendo até hoje. E são esses dois impulsos, principalmente, são impulsos que demandam muito trabalho, muita dedicação, e tem muita gente que às vezes acha que já conseguiu alguns progressos até a hora que ser testado mesmo, ser provado mesmo. Porque na verdade o progresso quem conquista é quem trabalhou, porfiou e conquistou mesmo, né, como diz aqui na mensagem de Emmanuel. Então é um trabalho para a gente começar a pensar assim, a gente vai encontrar todo mundo dizendo, sou cristão, sou. De qual denominação? É dessa, daquela, no primeiro momento levantando uma bandeira como se fosse um time de futebol. Eu sou desse time, eu sou daquele time, eu sou desse outro. Mas quantos já se interessaram pelo estudo constante, pela busca, pela prática e depois pela busca também de estar disseminando essa luz? Aí vai um espaço muito grande em que a gente está aí, as várias experiências na matéria, tentando tomar os primeiros passos. Que a reflexão fique para cada um de nós e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.